Helena era uma jovem enfermeira cheia de expectativas e sonhos, ansiosa pelo seu primeiro plantão noturno no Hospital São Damião. O prédio, com sua arquitetura arte deco que remetia a outra época, parecia carregar o peso de décadas de histórias não contadas em seus corredores. Ela caminhava pelos pisos de madeira rangente, observando os detalhes que denunciavam o desgaste do tempo: azulejos manchados, tubulações expostas, lâmpadas que lançavam uma luz amarelada e trêmula, quase como se tivessem medo de se manter acesas. Enquanto se apresentava aos poucos, notava que o hospital funcionava contra gosto do tempo, uma luta silenciosa para manter tudo em ordem. Havia elevadores que teimavam em parar no andar errado, luzes que piscavam no escuro e quartos desativados, cujas portas rangiam quando o vento colava-se às frestas. Um lugar onde o silêncio era pesado e profundo demais para ser apenas ausência de som. No início do turno, um enfermeiro mais velho, de olhar cansado, voz baixa, chamou Helena para um canto do corredor. Ele sussurrou, quase como se contasse um segredo proibido: se ouvir passos no corredor às 3 da manhã, não vá olhar. Se alguém te chamar pelo nome, não responda. É melhor ignorar. Helena riu de nervoso, achando que fosse apenas uma brincadeira dos veteranos para assustar os novatos. Mas algo naquele aviso grudou em sua mente e começou a criar raízes no silêncio da noite. Quando as horas avançaram, o hospital mergulhou em uma quietude quase sobrenatural. Os bips constantes das máquinas eram o único som que parecia resistir ao tempo, marcando um ritmo monótono, ainda assim inquietante. O relógio na parede da enfermaria indicava 3h07 quando um estalo distante a fez se virar. Ela ouviu passos arrastados na direção da ala B. Passos que não pareciam humanos, como se algo pesado e cansado estivesse se movendo com dificuldade pelos corredores vazios. Helena hesitou, o coração acelerado, a pele arrepiada sob o jaleco branco. Contra sua vontade, seguiu na direção do som, cada passo se ecoando nas paredes cobertas por manchas de umidade. As luzes no corredor começaram a piscar, ora iluminando parcialmente o caminho, ora mergulhando tudo em trevas súbitas. Helena percebeu que a maca, que estava encostada próxima à parede, não estava mais no lugar. Um frio intenso percorreu sua espinha, e ela sentiu o ar se tornar mais denso, difícil de respirar. No fim do corredor, a figura de uma mulher vestida com um jaleco branco manchado de sangue estava de costas para ela. O cabelo preso em um coque desalinhado balançava levemente, como se uma brisa invisível passasse por ali. Helena chamou, a voz trêmula. A mulher se virou, lentamente, mas apenas o rosto moveu-se. Seus olhos eram fundos, vazios de vida, como duas órbitas negras que consumiam a luz. A boca, porém, estava terrivelmente costurada com fios grossos de sutura, um sorriso macabro e imóvel. Antes que Helena pudesse recuar, a mulher desapareceu, como se tivesse sido absorvida pela própria escuridão do corredor. O silêncio voltou a reinar, mas Helena sabia, com uma certeza congelante, que algo ali a observava. Nos dias que se seguiram àquela madrugada, Helena tentou seguir com sua rotina, mas o peso da experiência não a deixava em paz. O hospital parecia um lugar vivo, respirando uma atmosfera pesada e inquietante. Os corredores que antes eram apenas silenciosos, agora ecoavam sussurros tênues e indistintos que a faziam se virar a cada instante. Ela passava as noites tentando ignorar as vozes que chamavam seu nome, vindas das enfermarias vazias, como se alguém buscasse sua atenção, um chamado urgente e insistente que a tirava do sono e da concentração. Em momento de silêncio absoluto, Helena sentia um arrepio na nuca, e então escutava, quase inaudível, instruções médicas sussurradas diretamente em seu ouvido, palavras que não entendia, mas que a deixavam inquieta. Todos os relógios do hospital pareciam conspirar contra ela. Sempre às 3 da manhã, os monitores dos pacientes começavam a disparar alarmes sem motivo aparente, alarmes que cessavam tão misteriosamente quanto começavam. Era como se algo invisível estivesse presente naquele exato momento, causando um distúrbio no tempo e na realidade. Movida pela curiosidade e pelo medo, Helena procurou o Dr. Martins, um dos médicos mais antigos e respeitados do hospital. Ele contou, em voz baixa e quase como se temesse ser ouvido, a história de Augusta Medeiros, a enfermeira-chefe dos anos 1960. Augusta era conhecida por sua rigidez extrema, uma mulher obcecada pela disciplina,
que via a enfermagem como uma missão sagrada, mas se punia com brutalidade qualquer deslize, seja de paciente ou colega. Diziam que Augusta dopava os pacientes que gritavam durante a noite para manter a ordem, que fazia sutura sem anestesia, achando que a dor seria um remédio para a disciplina, e que obrigava os internos a trabalhar mesmo com febre alta, sem descanso, como se a resistência fosse uma prova de valor. Tudo mudou quando uma denúncia anônima revelou práticas cruéis. A Augusta foi demitida, mas recusou-se a deixar o hospital. Dizem que passou os últimos dias vagando pelos corredores, acusando os colegas de incompetência e deslealdade. Então, em uma manhã fria, seu corpo foi encontrado no depósito de insumos, a boca horrivelmente costurada por fios cirúrgicos, os olhos arregalados num olhar de puro terror. Desde então, histórias assombram São Damião. Funcionários que veem sua silhueta caminhando no final dos corredores, equipamentos que ligam sozinhos às 3 da manhã, vozes rígidas dando ordens médicas vindas de salas vazias. E o mais aterrador, a cada geração, alguém desaparece misteriosamente. Helena sentia o peso daquela presença, como se Augusta não fosse apenas um espectro preso no tempo, mas uma força ativa, faminta, querendo algo dela, um lugar para ocupar, um corpo para dominar. A sombra daquela enfermeira não era apenas um aviso do passado, era uma ameaça presente e urgente. A noite no Hospital São Damião parecia estender seus dedos frios por cada canto, mergulhando tudo em um silêncio denso, quase sufocante. Helena sentia uma inquietação crescente no peito, como se o próprio prédio respirasse junto com ela, acompanhando cada passo que dava pelos corredores vazios. O relógio marcava quase 3 da manhã, aquele instante do dia em que o tempo parecia se dilatar, e o hospital parecia mais vivo, ou talvez assombrado. No quarto 217, um paciente idoso aguardava, pálido e trêmulo. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiam segurar a maçaneta da cama. Ele contou, com voz baixa e quase ofegante, que uma enfermeira de mãos geladas havia entrado no quarto pouco antes, tentando entubá-lo à força, sem que ele conseguisse ver o rosto dela direito. Tudo que lembrava era do jaleco manchado e de um cheiro metálico no ar. Quando Helena foi até o corredor, a câmera de segurança mostrou algo perturbador. Entre 3h05 e 3h08, as imagens congelaram, com uma distorção branca cobrindo o corredor da ala B. Quando a filmagem voltou, a maca estava virada, os alarmes dos monitores tocavam incessantemente e o paciente gritava, um som de dor que parecia atravessar até as paredes. O corredor, antes silencioso, ecoava os sons da emergência e do caos. O coração de Helena batia acelerado, uma mistura de medo e adrenalina. Seu corpo tremia, mas a mente permanecia focada. Havia algo errado, muito errado. Ela sentia uma presença invisível ali, algo além da compreensão humana, uma sombra que parecia espreitar nas esquinas do tempo. À medida que as noites passavam, os sonhos começaram a atormentá-la com imagens vívidas e perturbadoras. Augusta aparecia nos sonhos. Seus pés queimados deixavam rastro de um fogo invisível no chão do hospital, e a boca costurada sangrava lentamente. O jaleco branco parecia envelhecido, manchado por décadas de mistérios e segredos. A figura caminhava pelos corredores, carregando o velho estetoscópio que pendia do pescoço como uma cicatriz do passado, um símbolo de uma autoridade cruel que não aceitava perder seu domínio. Mas os sonhos não eram apenas sonhos. As câmeras de segurança começaram a registrar cenas impossíveis. Helena aparecia em locais onde ela não se lembrava de estar, andando por corredores que nunca tinha visitado durante seu turno. Os prontuários médicos que ela cuidadosamente preenchia durante o dia começavam a mostrar anotações escritas em uma caligrafia antiga, quase gótica, que ela jamais aprenderá. Numa das noites mais angustiantes, um paciente entrou em parada cardíaca exatamente às 3 da manhã. Helena correu para o quarto, o suor escorrendo pela testa, os dedos trêmulos tentando estabilizar a pressão. Mas quando olhou para o prontuário eletrônico, seu coração quase parou. O atendimento estava registrado como feito por enfermeira Augusta Medeiros. O nome, escrito com uma letra antiga e firme, parecia pulsar na tela, como se tivesse vida própria. A dúvida começou a corroer sua sanidade. Teria o cansaço tomado conta da sua mente? Ou aquela enfermeira do passado realmente estava se manifestando, tentando reescrever a história do hospital e da própria vida de Helena? O sentimento que dominava a jovem enfermeira era uma mistura de terror e fascínio.
Cada vez mais, Augusta parecia querer mais do que apenas assombrar os corredores. Ela queria tomar o lugar de Helena, invadir sua existência, apagar sua presença e retomar seu domínio sombrio sobre o hospital. E Helena sabia que estava cada vez mais perto de um confronto inevitável. O relógio marcou a meia-noite quando um apagão repentino mergulhou o Hospital São Damião em uma escuridão total. O zumbido constante das máquinas silenciou, e até mesmo o sistema de emergência falhou por alguns segundos, deixando os corredores envolvidos em sombras densas e inquietantes. Helena, que estava na ala B, sentiu o coração acelerar enquanto a luz das lanternas que carregava tremeluziu antes de morrer. Restavam apenas as lâmpadas de emergência piscando de forma intermitente, criando um ritmo irregular de clarões e apagões que distorciam as formas ao seu redor. Ela avançou lentamente pelo corredor principal, o som dos próprios passos amplificado no silêncio opressivo. A sensação de que algo invisível a observava crescia com cada segundo. O cheiro úmido e acre do hospital parecia mais forte, misturado agora a um odor metálico, como de sangue antigo e oxidação. Maçãs entulhadas bloqueavam a passagem, caídas em ângulos estranhos, quase como se tivessem sido jogadas ali por uma força invisível e violenta. Enquanto tentava desviar dos obstáculos, sussurros começaram a se infiltrar no ar, um murmúrio confuso que parecia misturar latim com termos médicos, quase como uma oração distorcida e profana. O som fazia a pele de Helena formigar, o medo escorrendo como gelo pela espinha. De repente, a porta do necrotério se abriu lentamente, rangendo com um som agudo que ecoou pelo corredor vazio. A luz fraca da emergência iluminou uma figura no limiar, Augusta. Seu corpo parecia alongado e distorcido, a pele pálida e translúcida, como se a vida estivesse escapando dela lentamente. A boca costurada exalava fios finos e manchados de um vermelho escuro que parecia pulsar sob a pouca luz. Seus dedos, longos e trêmulos, seguravam uma prancheta envelhecida, marcada por riscos que pareciam nomes riscados. Helena sentiu o peso do olhar da enfermeira espectral, mesmo sem que seus olhos se movessem. E então, como se Augusta falasse diretamente em sua mente, uma voz profunda e carregada de autoridade reverberou. Você cuida ou será cuidada. O tom era ao mesmo tempo uma advertência e uma sentença. O frio que se seguiu parecia congelar não apenas o corpo de Helena, mas também seu espírito. Ela tentou recuar, mas suas pernas não respondiam, como se o chão tivesse se tornado o vazio que a engolia. A última coisa que Helena sentiu antes de perder a consciência foi o sussurro gélido de Augusta envolvendo-a, como uma névoa sufocante que a puxava para um abismo invisível, onde o tempo e a realidade pareciam dissolver-se. Helena despertou em um quarto dos funcionários mergulhado em uma penumbra opressiva. A luz que entrava pelas janelas parecia fraca demais para dissipar o frio que se espalhava pelo ar. O silêncio era absoluto, pesado como um manto escuro que sufocava cada pensamento. Ela tentou falar, mas suas palavras se perderam no vazio. Nenhuma resposta, nenhum som. Era como se ela estivesse sozinha em um mundo onde a vida havia sido sugada. Tentando se mover, percebeu que seu corpo não respondia como antes. Era mais leve, quase etéreo. Ao caminhar pelo hospital, sentia que não tocava o chão, que seus passos não deixavam marcas. As paredes ao redor começaram a se distorcer, alongando-se em corredores que pareciam não ter fim. O hospital antigo, com suas estruturas decadentes, agora parecia um labirinto vivo, respirando uma atmosfera fria e hostil. Seus colegas de trabalho passavam ao seu lado sem notar sua presença, engrossando o sentimento de isolamento e desespero. Os rostos conhecidos estavam congelados no tempo, incapazes de vê-la ou ouvi-la. Seu próprio reflexo nos vidros da enfermaria a assustou. O rosto estava pálido, quase translúcido, os olhos fundos e vazios, e o jaleco carregava manchas sutis, que pareciam pulsar em ritmo com seu batimento descompassado. O relógio na parede marcava 2 horas e 59 minutos e 50 segundos, e uma inquietação tomou conta dela. O hospital parecia conter a respiração, esperando. Quando os ponteiros se alinharam às 3 horas exatas, uma sombra surgiu ao final do corredor da ala B, a figura inconfundível de Augusta. Diferente das vezes anteriores, Augusta estava calma, quase serena, com um sorriso frio que parecia atravessar a alma de Helena. Seus passos eram lentos, seguros, e seus olhos vazios brilhavam com uma luz interna, sombria e hipnotizante. Sem dizer uma palavra,
Ela se aproximou, até ficar a poucos centímetros de Helena, e sussurrou com uma voz que parecia vir de dentro de um poço profundo. O turno é seu agora. Naquele instante, Helena sentiu como se seu corpo fosse se fragmentar em partículas, dispersando-se ao vento. Uma onda de frio intenso a atravessou da cabeça aos pés, fazendo sua consciência vacilar. Tudo ao redor desapareceu, e ela sentiu-se afundando em um vazio absoluto, entre o mundo dos vivos e o reino dos esquecidos. Quando recobrou a consciência, estava sozinha, invisível, um espírito preso naquele hospital. Seu crachá sumiu, seus registros foram apagados, e seu nome desapareceu de todos os arquivos, como se nunca tivesse existido. Mas a presença de Helena não desapareceu. Às 3 horas da madrugada, pacientes desesperados ainda relatam o encontro com uma enfermeira que ninguém jamais viu chegar. Uma enfermeira com mãos frias e olhos vazios, que percorre os corredores silenciosos do São Damião, cuidando daqueles que ninguém mais pode ajudar. Augusta finalmente descansou, mas o turno das 3 horas nunca mais ficou vazio. O Hospital Santa Bernadette era um prédio que respirava modernidade e segurança, mas escondia, em seus corredores brilhantes e silenciosos, um segredo que se recusava a ser esquecido. A ala de UTI, orgulho da instituição, era um lugar onde cada segundo importava, onde a vida e a morte se tocavam em uma dança frenética de máquinas e profissionais exaustos. No entanto, havia uma exceção perturbadora naquele cenário de precisão e controle: o leito 13. Diferente de todos os outros, ele permanecia eternamente vazio, protegido por um lençol branco, tão imaculado que parecia não tocar jamais um corpo humano. O ar ao redor dele parecia mais pesado, carregado de um silêncio tão profundo que chegava a doer nos ouvidos. Os médicos mais antigos evitavam falar sobre o quarto. Quando perguntados, seus olhos se desviavam, as vozes ficavam baixas e a história sempre terminava com um aviso: ninguém sobrevive ali. Renato, no entanto, era cético por natureza. Médico experiente, acostumado a lidar com a dor, a morte e a fragilidade humana, ele não tinha tempo para superstição. Ao ser transferido para o hospital, encarou o leito 13 como um desafio silencioso. Na primeira noite, quando os corredores estavam quase desertos, ele decidiu ir até lá. O corredor que levava ao quarto era estreito, as luzes fluorescentes piscavam de maneira irregular, lançando sombras que dançavam nas paredes lisas. O cheiro era uma mistura estranha de desinfetante e um odor indefinível, algo que parecia surgir da própria alma do hospital. Renato entrou no quarto, acendeu a luz e sentiu imediatamente o peso daquele ambiente. A temperatura parecia mais baixa ali. Um arrepio percorreu sua pele enquanto seus olhos se fixavam no leito. O monitor cardíaco estava ligado e a linha verde pulsava, mostrando uma batida firme e lenta, 13 por minuto. Estranhamente, não havia ninguém ali. Ele se aproximou, colocando a mão no colchão gelado. A sensação foi instantânea. Parecia que algo pulsava ali, vivo, oculto sob a superfície. Um estremecimento percorreu sua espinha, como se aquele colchão guardasse um segredo enterrado. O relógio da parede estava parado, marcado exatamente às 13 horas e 13 minutos, um detalhe que Renato, inicialmente, pensou ser uma falha, mas que começou a parecer proposital. Ele tentou desligar o monitor, mas o aparelho resistia, emitindo um som baixo e constante, quase um sussurro mecânico. Ao redor, o silêncio aumentava, o ar parecia se adensar como uma neblina invisível que prendia no lugar. Renato sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de uma ansiedade inexplicável, como se algo invisível estivesse observando, esperando por um movimento errado. De repente, o lençol que cobria o leito começou a se mover lentamente, como se uma respiração invisível tentasse escapar dali. Renato recuou um passo, a respiração presa, o corpo tenso. Ele sabia, naquele instante, que o leito 13 não era apenas um número. Era uma presença, e estava acordando. Os dias que se seguiram ao primeiro plantão de Renato foram marcados por uma atmosfera pesada no Hospital Santa Bernadette. Algo parecia se apoderar do ar, como se o próprio edifício prendesse a respiração, esperando um desfecho inevitável. 2 pacientes, por erro administrativo, foram alocados no leito 13. A escolha parecia banal, um detalhe rotineiro para os funcionários, mas a sensação era outra para quem acompanhava de perto. O primeiro deles, um senhor idoso com quadro delicado, foi transferido ao leito sem alarde.
Em questão de horas, entrou em parada cardiorrespiratória repentina. Os monitores dispararam alarmes frenéticos, os médicos correram, mas nada puderam fazer. O corpo parou, imóvel e frio, enquanto a equipe ainda tentava entender o que aconteceu. O segundo paciente era uma mulher jovem, internada por uma infecção grave, entubada e sedada. Pouco depois de ser colocada no leito 13, seu estado se deteriorou abruptamente. O coma veio rápido e profundo, sem explicação clínica. Mesmo os exames mais detalhados não apontavam a causa daquele colapso tão súbito. Enquanto isso, os corredores daquele andar ficavam ainda mais silenciosos. A única coisa que se ouvia eram os ruídos intermitentes de luzes piscando, vindas do quarto 13. As câmeras de segurança mostravam um padrão estranho. A luz acima da porta acendia e apagava repetidamente entre 13 horas e 13 horas e 13, um piscar quase hipnótico, mas cheio de presságios. A equipe médica tentava racionalizar. Afirmavam que falha humana, estresse do hospital, cansaço, era tudo explicável. Mas ninguém ousava ficar muito tempo perto daquele quarto. Renato sentia um peso crescente no peito. Não podia simplesmente ignorar os fatos. Ele se viu mergulhando em arquivos antigos, pesquisas, relatórios esquecidos em arquivos empoeirados. Ali, descobriu um padrão aterrador. Desde 1995, todos os pacientes que passaram pelo leito 13 faleceram em até 13 horas após a internação naquele lugar. As causas variavam: AVC, falência múltipla, parada súbita, mas o destino final era o mesmo. Em uma das noites, conversando com Marli, uma enfermeira experiente que evitava o quarto a qualquer custo, Renato ouviu algo que fez sua pele arrepiar. Marli contou que, certa vez, havia visto algo na cama, mesmo sem ninguém presente. Uma figura sentada, imóvel, com olhos que pareciam atravessar a alma. Quando tentou se aproximar, um sussurro em latim começou a preencher o ar, palavras incompreensíveis que mais pareciam um lamento antigo. E então, reflexos distorcidos mostraram a imagem de sua mãe falecida em objetos metálicos, como uma premonição que gelava a espinha. Renato, apesar de cético, sentiu um arrepio genuíno. Decidiu, então, enfrentar seus medos. Resolveu passar uma noite inteira no quarto 13, sozinho, para provar que nada daquilo passava de histeria coletiva. Mal sabia ele que aquela noite seria o ponto de virada, onde a linha entre o real e o sobrenatural começaria a se desfazer. E que o leito 13 não era apenas um número, mas um portal para uma presença que aguardava por novas vítimas. A madrugada avançava silenciosa, e o Hospital Santa Bernadette parecia mergulhado em um silêncio quase absoluto, interrompido apenas pelo som distante de máquinas e o passo esporádico de uma enfermeira. Renato estava sentado ao lado do leito 13, uma cadeira desconfortável, o corpo tenso, olhos fixos no monitor cardíaco que, misteriosamente, continuava ligado. Às 0h13, um som agudo e penetrante rasgou o silêncio da noite. O monitor disparou um alarme estridente. Renato pulou da cadeira, o coração batendo forte, um frio intenso subindo pela espinha. Na tela, uma frequência cardíaca começou a aparecer, uma linha irregular que subia e descia, como se uma vida invisível pulsasse ali. Foi então que ele percebeu. O lençol branco começou a se mover, levantando-se lentamente como se algo vivo respirasse por baixo. O ar ao redor ficou pesado, sufocante. A sombra de uma forma tomou forma na penumbra, surgindo devagar, como um pesadelo que ganhava vida. Era um homem magro, com a pele acinzentada, olhos fundos e sem íris, e uma boca costurada que parecia fechar para impedir que suas palavras escapassem. O tórax aberto revelava cicatrizes e marcas de uma cirurgia feita em vida, uma ferida que jamais cicatrizou. Renato sentiu um arrepio incontrolável ao reconhecer o rosto. Era Anselmo Rocha, um paciente que fora internado naquele mesmo leito em 1995. Um homem condenado pela negligência médica, cuja agonia foi silenciosa, mas não esquecida. Ele morreu aos gritos, depois de receber alta sem condições, e há quem diga que, na hora da morte, amaldiçoou todos os que trabalhavam ali. A criatura rastejou até Renato, seus braços tortos e quebrados se movendo em ângulos impossíveis, a cabeça virada de forma grotesca. A voz saiu de sua boca costurada, em um sussurro gélido e desesperado. Agora é você que sente. Renato tentou recuar, mas o corpo parecia paralisado.
Um peso invisível puxava para baixo, como se a cama e o próprio quarto se fechassem em torno dele. A sensação de estar preso em um pesadelo vivo tomou conta, até que a escuridão o engoliu. Quando acordou, estava no chão da enfermaria, rodeado por rostos preocupados. O hospital parecia diferente, como se algo tivesse mudado para sempre. E Renato sabia que aquela noite havia sido apenas o começo. Renato acordou numa madrugada sufocante, o pesadelo ainda fresco na mente. A luz fluorescente da enfermaria lançava sombras duras, cortando o silêncio pesado como uma faca. Ele sentia algo diferente, um peso no ar que não conseguia explicar. Um frio que não vinha do ar-condicionado, mas se parecia atravessar a pele e se alojar direto nos ossos. Ao se levantar, percebeu que o relógio digital do corredor marcava 13h03, ainda que fossem 3 horas da manhã. O número o perseguia, como um punhal cravado em sua mente. Passou o dia olhando sem parar para papéis, monitores, relógios e até para a data em seus próprios crachás e documentos. O 13 saltava em cada um, como uma presença invisível, rindo da sua incredulidade. Seus sentidos começaram a se distorcer. A pressão em seu peito apertava com uma intensidade quase física. O ar dentro dos pulmões parecia rarefeito, como se uma mão invisível sufocasse lentamente. O suor escorria em suas costas, as mãos tremiam incontrolavelmente e a garganta secava como se a sede fosse de algo além da água. Todos os exames indicavam normalidade. A medicina, agora, mostrava-se potente diante da força que consumia Renato. No hospital, murmúrios começaram a surgir entre pacientes e funcionários. Relatos de uma sombra encurvada, de olhos fundos e boca costurada, apareciam e desapareciam nos corredores vazios. O ar gelava inexplicavelmente quando o relógio marcava 13h13 e o silêncio, antes confortável, tornou-se uma prisão. Uma enfermeira contou, com voz trêmula, que ouviu palavras em latim sussurradas nos cantos escuros, um idioma morto que parecia carregar uma maldição ancestral. Na ala materno-infantil, a tragédia se repetiu de forma cruel. Um bebê, saudável até minutos antes, nasceu morto às exatas 13h13. Os médicos não encontraram explicação para a perda, e o lamento silencioso da mãe ecoava como um fantasma pelo corredor. Renato passou noites em claro, imerso em arquivos velhos e pastas amareladas, tentando encontrar alguma pista. Descobriu que Anselmo havia sido vítima de um experimento médico secreto, submetido a drogas e procedimentos legais que causaram um sofrimento atroz. Sua morte foi marcada pela agonia consciente, uma dor tão profunda que sua alma parecia ter se agarrado ao leito, amaldiçoando-o para sempre. O leito 13 não era apenas um número vazio, era um receptáculo de dor, ódio e vingança. A energia negativa impregnada naquele espaço pulsava como um coração sombrio, alimentando-se do medo e do desespero de quem ousasse se aproximar. Renato sentiu a maldição escorrer em suas veias, como um veneno lento e silencioso. A cada passo, o hospital parecia se fechar ao seu redor. As paredes se estreitavam e os corredores se alongavam até o infinito. A voz interna que o avisava para fugir se misturava à sensação esmagadora de que era tarde demais para voltar atrás. Ele sabia que não poderia fugir. Para sobreviver, precisava encarar Anselmo, encarar o leito onde tudo começou e tentar quebrar aquela prisão sombria. A batalha contra a maldição estava prestes a começar, e o preço da derrota era mais alto do que Renato poderia imaginar. Quando o relógio marcou 13 horas em ponto, Renato respirou fundo e cruzou novamente a porta do quarto 13. O silêncio era absoluto, um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar dos pulmões. Não havia mais luz natural, apenas a iluminação fria e implacável das lâmpadas fluorescentes, lançando reflexos pálidos nas paredes brancas, marcadas por manchas amareladas e rachaduras. Nas mãos, Renato segurava o dossiê completo sobre Anselmo. Cada página trazia a agonia daquele homem, a injustiça da sua morte e a crueldade do segredo que manteve preso ali. Uma gravação acompanhava o arquivo, a voz de Anselmo, fraca, quase um sussurro, pedindo para ser ouvido, para que a verdade fosse libertada. O quarto parecia respirar. O colchão pulsava sob o lençol branco, como se uma criatura invisível se movesse debaixo dele. Renato se aproximou, a pele arrepiada, a garganta seca. A temperatura caiu de repente. Um vento gelado atravessou o ambiente sem origem aparente. De repente,
O lençol foi lançado para cima com violência, revelando o corpo espectral de Anselmo, agora muito mais monstruoso do que antes. Seu peito aberto exibia ossos expostos e tubos médicos retorcidos fundidos em sua carne apodrecida. Múltiplos braços surgiram, cada um segurando instrumentos de tortura hospitalar, agulhas, sondas, desfibriladores queimados. A criatura avançou lentamente, carregando um grito silencioso que parecia rasgar a mente de Renato. O medo puro apertava seu peito, mas ele resistiu. Com uma determinação que só a desesperança pode trazer, levantou o dossiê e o atirou nas chamas do incinerador da UTI, que rugiram como um demônio despertado. Enquanto o papel queimava, a criatura começou a se contorcer, tremendo, como se a dor finalmente pudesse consumi-la. Aos poucos, o corpo deformado de Anselmo se desfez em cinzas, que se dispersaram pelo ar, levadas por uma brisa que parecia trazer alívio. O colchão voltou ao normal. O quarto ficou silencioso e calmo. O peso na atmosfera desapareceu. Mas a calma tinha um preço. 2 semanas depois, Renato sumiu. Seu nome foi retirado da escala médica e, no lugar, alguém havia escrito com uma caneta vermelha, trêmula e apressada: 13. O hospital voltou à rotina, mas o leito 13 permaneceu sempre vazio, um aviso silencioso e sombrio para quem ousasse tentar desafiar a maldição. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!